Muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 12 de abril. O dia começou com tempo fechado e temperaturas amenas aqui na região. Vamos ver como está o dia agora em Taubaté. Ao vivo, a gente tem imagem direto do Alto do Cristo para você. Faz 24 graus neste momento. Seguimos juntos até a 1 da tarde aqui e também via transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Hoje pela manhã, o vice-governador do estado, Felício Ramute, esteve aqui na nossa região e fez a entrega do trecho do quilômetro 52 da rodovia dos Tamoios, pista sentido litoral em Paraibuna, que estava interditado há 7 anos por causa de um deslizamento de encosta. A repórter Fernanda Bello acompanhou e traz mais informações ao vivo. Oi, Fernanda, boa tarde. Infelizmente, a gente está sem o áudio da Fernanda. Daqui a pouco a gente tenta melhorar essa comunicação para trazer essas informações para você, tá certo? Seguindo aqui com o nosso jornal, em São Sebastião, a construção da Vila de Passagem, que vai atender moradores prejudicados pela tragédia causada pelas chuvas em fevereiro, está na reta final. Ao todo, são erguidas 144 unidades habitacionais no bairro Topolândia, em 2 terrenos. Um fica na Rua das Mangueiras e o outro na Avenida Professor Machado Rosa. As casas têm uma estrutura de madeira de reflorestamento. Cada uma possui cerca de 18 metros quadrados, com quarto, sala, cozinha, área comum e banheiro. A previsão é que as unidades fiquem prontas até o fim do mês. Segundo o governo do estado, foi firmada ainda a implantação de mais 72 casas no campo de futebol de Juqueí. Sobre as moradias definitivas para essas famílias, o projeto está em fase de elaboração. Vão ser construídas moradias na Topolândia, Baleia Verde e em Maresias. As primeiras devem ficar prontas em até 36 meses. Nessa terça-feira, a Embraer firmou uma parceria com uma empresa sueca para oferecer uma aeronave para a Força Aérea da Suécia. O C-390 é um cargueiro de transporte tático militar com uma plataforma multimissão. A aeronave pode transportar mais carga que outras aeronaves militares de médio porte e voa mais rápido, sendo capaz de realizar missões como transporte e lançamento de cargas, busca e resgate, combate a incêndios e missões humanitárias. O cargueiro recebeu recentemente o certificado que confirma que o projeto atende todos os critérios definidos pela FAB, a Força Aérea Brasileira. E em Taubaté, a UPA San Marino está com uma nova gestão. A troca da Organização Social de Saúde foi feita pela Prefeitura depois de problemas com a empresa antiga. Quem assume a administração da UPA San Marino em Taubaté é a Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. A nova gestora começou nesta terça-feira porque a Prefeitura rescindiu o contrato com a OS anterior na semana passada. O motivo foi o descumprimento do contrato, que durou apenas 11 meses. Entre os problemas, demora nos atendimentos e salários dos funcionários em atraso. De acordo com o município, nos últimos dias o atendimento na UPA não foi interrompido. A antiga organização social recebia da Prefeitura mais de R$ 2.200.000 por mês. Os termos agora seguem os mesmos para a Santa Casa. E ainda falando sobre saúde em Taubaté, a notícia que a gente destaca do portal bandvale.com fala sobre a ampliação da vacinação bivalente contra a Covid-19. A partir de hoje, podem se vacinar pessoas com mais de 50 anos e adolescentes com comorbidade acima de 12 anos. Também são público-alvo trabalhadores e estudantes da área da saúde que fazem estágio, pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência, grávidas e puérperas. Lembrando que só pode receber a bivalente quem está pelo menos com a primeira e a segunda dose ou com a dose única da Janssen e mais o reforço. No portal tem todas as informações sobre os documentos necessários, locais e horários da vacinação em Taubaté. É só acessar o bandvale.com.
Há meses, moradores de Taubaté sofrem com a falta de iluminação em bairros da cidade. Quando uma lâmpada queima, a troca demora bem mais que o normal. Isso quando a substituição é feita. A escuridão pelas ruas à noite preocupa e traz muita insegurança. É assim que fica este trecho da Avenida Dr. Félix Guizar Filho, no bairro do Belém, em Taubaté, quando escurece. O Elton mora por aqui e enfrenta essa escuridão há meses. Foi quando as lâmpadas dos postes queimaram e não houve a troca. Desde o meio do ano passado. E é complicado andar nessa rua à noite, porque tem muita gente que chega agora do serviço, tem gente que sai para trabalhar esse horário, criançada que vem da escola, muita gente morre de medo por causa disso. O mesmo problema é enfrentado pela Cleonice. Ela também é moradora da avenida e todas as noites lida com a insegurança de transitar no escuro. Não troca, não toma providência, não sei o que nós vamos fazer. Acho que depois que queimar tudo inteirinho, porque apaga uma, daqui um tempo apaga outra, aí eles vão tomar providência. De acordo com os relatos dos moradores, são pelo menos 400 metros de uma ponta a outra da avenida que estão sem iluminação. Ao todo são 6 postes que estão com as lâmpadas queimadas e já há 6 meses o poder público não vem fazer a manutenção desse serviço aqui nessa região da cidade. E isso não é uma exclusividade deste ponto. Vias de vários bairros da cidade estão no escuro desde que as lâmpadas queimaram e não foram substituídas. Em dezembro, o Band Cidade mostrou a situação no residencial Charbel. Na época, a prefeitura alegou que estava em fase de mudança de empresa que faz a troca de lâmpadas. Agora, o secretário de Serviços Públicos afirma que, além das chuvas, problemas na licitação foram os responsáveis por atrasar o cronograma de manutenção. Houve uma impugnação do Tribunal de Contas, né? E nós optamos, devido aos questionamentos, pelo prazo que levaria para ela poder contemplar, né, as nossas contas, a nossa contra-razão, né, do questionamento, para que a gente pudesse efetivamente voltar ao pleito licitatório. Então agora nós estamos já com uma equipe trabalhando, já faz um bom tempo. Estamos montando uma segunda equipe, né? Estamos agora montando um outro caminhão. A prefeitura tem mapeado os lugares onde falta iluminação pública. Um trabalho de manutenção deve acontecer dentro de 45 dias. Efetivamente, na medida que a gente vai trabalhando por região, nós já colocamos a situação em ordem. Enquanto isso, os moradores aguardam no escuro uma solução para o problema. Viver no escuro é complicado. A gente fica morrendo de medo, com certeza. Sensação de insegurança. Muita insegurança, muita. É bom que o prefeito veja a situação do povo, ele ganhou para governar o povo, né? E que ele tome providência, que contrate logo essa nova empresa aí, para que ela venha resolver o nosso problema. Complicado, né, gente? Os moradores realmente têm razão em estar fazendo essas reclamações. Agora a gente vai voltar a falar com a repórter Fernanda Bello sobre a visita do vice-governador do estado, Felício Ramute, para fazer a entrega, né, Fer, de uma obra na rodovia dos Tamoios. Quais são as informações? Boa tarde. Isso mesmo, Carol. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, foi feita essa entrega durante uma cerimônia aqui, foi entregue pelo governo do estado de São Paulo e contou com a presença do vice-governador e também de outras autoridades da região que comemoraram a entrega parcial dessa obra, já que o fluxo aqui ajuda bastante a descida para o sentido litoral norte. Vou pedir para o Adonias Araújo mostrar para vocês então o movimento por aqui, que agora o desvio foi totalmente liberado. Os carros passam normalmente por este trecho que estava interditado, Carol, como você disse, há 7 anos. Era um desvio aí de quase 1,5 km. As obras por aqui não terminaram, viu, Carol? Essas obras continuam. A gente tem a entrega desse desvio, o desvio foi totalmente liberado, mas as obras continuam por aqui. Isso porque agora está sendo feito um trabalho de tratamento, de estabilização na parte superior do talude para que haja ainda mais segurança e que esse tipo de acontecimento não ocorra novamente aqui neste local. A gente, claro, conversou com o vice-governador sobre esse assunto, ele falou sobre investimento. Vamos ouvir o que ele disse. Nós encontramos aqui uma equação
a ser resolvida junto com a concessionária para que a gente pudesse resolver um problema de 7 anos em relação a esse talude. Ela envolvia, claro, recursos, nós liberamos 300 milhões de reais para várias melhorias, obras de melhorias aqui na Tamoios e também nas obras do contorno, mais 700 milhões de reais. Portanto, a ação direta do governo foi entender o problema e resolver aquele problema que há 7 anos dificultava e colocava em risco as pessoas que se dirigiam ao litoral e do litoral aqui para o Planalto e encontravam esse trecho desse talude, na verdade esse barranco, né, que impedia que as pistas fossem 100% liberadas. Então o governador Tarcísio autorizou a assinatura desse aditivo contratual com a concessionária que envolve não só essa obra que nós estamos entregando hoje, mas como recapeamento aqui também, acesso a propriedades lindeiras, outras melhorias em outros taludes para evitar que aconteça o que aconteceu aqui há 7 anos atrás. Portanto, uma participação direta do governo dando prioridade para esta obra e beneficiando não só o Vale, o litoral, mas todo o estado de São Paulo. Carol, o vice-governador também falou sobre os trechos, as obras no trecho do contorno aqui na rodovia Tamoios. A reportagem completa no Band Cidade, segunda edição. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Fer, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho por aí. Agora um recado para os moradores de Jacareí. O sistema de abastecimento de água em alguns bairros pode ter oscilações ao longo do dia por causa da manutenção de transformadores da estação de captação. A ação, que começou às 5 da manhã, é para instalar um transformador que estava em revisão e retirar um segundo equipamento para manutenção. Segundo o SAAI, a parada é necessária para evitar futuros problemas no sistema. Os bairros com sistemas isolados de água ou poços não têm interferência nenhuma no abastecimento. A previsão é que a situação seja normalizada a partir das 5 da tarde. A orientação é que até esse horário a população faça uso consciente de água. Quem tiver dúvidas pode ligar para o telefone do SAAI, o 0800 725 0330. No próximo bloco tem o quadro Seu Bairro no BC. Hoje você vai ver um problema enfrentado pelos moradores de Taubaté. As quadras esportivas do bairro Independência estão abandonadas há anos. Em um instante só. Band Cidade está de volta com a previsão do tempo para toda a nossa região. Quem traz os detalhes sobre como fica essa quarta-feira é a Amanda Souza. Boa tarde para você, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra a variação de nuvens sobre a região por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Aliás, a manhã de hoje já foi coberta por nebulosidade. De manhãzinha teve até a formação de neblina, o que reduziu a visibilidade horizontal em apenas 4 quilômetros. Lembrando que esse fenômeno é bem comum durante o outono, então atenção redobrada nas estradas, principalmente para quem sai bem cedinho. Com relação à chuva, hoje já tem potencial de pancadas isoladas, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Isso por conta da aproximação de novas instabilidades. A chuva deve ser rápida entre a tarde e a noite. Antes disso, muita variação de nebulosidade, o sol aparece e a temperatura vai subindo. Máxima hoje de 28 graus em Aparecida, 26 graus em Ubatuba. Durante esta quarta-feira já tem possibilidade de chuva, temperatura máxima de 27 graus em Pinda, 24 em Santo Antônio do Pinhal e 27 graus em Ilhabela. No litoral norte de São Paulo, por enquanto, nenhuma grande preocupação. O mar segue calmo, ondas de apenas 1 metro de altura e ventos em torno de 23 km por hora, são rajadas fracas. Em São José dos Campos, já tem condição de chuva hoje mesmo, que de forma rápida e isolada, máxima de 27 graus. Na quinta-feira também chove, mas a temperatura continua subindo por conta da aproximação de uma nova frente fria. Máxima de 28 na quinta, 27 na sexta-feira, já com chuva um pouco mais volumosa por conta da chegada do novo sistema frontal. Valeu, Amanda. E quarta-feira, você já sabe, é dia do Seu Bairro no BC. Nosso quadro que te ajuda a resolver os problemas da sua comunidade. Escreva pra gente no WhatsApp 997168021 e conte a sua história, que ela pode ser mostrada aqui no Band Cidade.
Moradores de Taubaté reclamam da situação das quadras públicas esportivas do bairro Independência. Há 3 anos, esses espaços não recebem manutenção alguma. E o resultado disso é o mato tomando conta, equipamentos sem condições de uso e falta de iluminação. A função das 2 quadras do bairro Independência em Taubaté é ser um espaço para os moradores praticarem esportes. Mas ultimamente tem sido difícil fazer qualquer atividade por aqui. As 2 bocas de lobo que ficam no corredor de acesso às quadras estão abertas e com mato, um risco para crianças e adolescentes que utilizam o espaço. A minha preocupação, no caso, foi ver a boca de lobo aberta. Crianças empinando pipa aqui, que acontece todo domingo à tarde mesmo. A criança vem empinar pipa aqui, vem correr, porque aqui é um espaço público e grande. Só que 2 bocas de lobo abertas ficou perigoso. Mas este não é o único problema. De um lado, o muro no entorno da quadra já caiu e o restante corre riscos. O mato está alto e os equipamentos de esportes não têm mais condições de uso. Essas últimas chuvas que teve aí, acabou com o muro, né? Destruiu o muro, destruiu a pintura, infiltração na quadra. Não há possibilidade de as crianças jogar ou vir aqui, entendeu? Não tem como as pessoas descer para vir para cá, porque não tem nenhum acesso, não tem uma escada, né? Tem o rock aqui, que as pessoas vêm de outra cidade aqui, não conseguem entrar na quadra, tem que descer por ali, senhoras descendo por ali pelo um barranco. No local também não há luz, o que traz insegurança para os moradores. Isso aqui é uma escuridão, né, propício a bandidos, mais usuários de droga, né? Dá muito medo isso aqui. Então tem que urgente fazer uma manutenção nisso aqui. Segundo os moradores, a situação de abandono já dura 3 anos. Para eles, a manutenção precisa ser feita com urgência. E além disso, também pedem a construção de uma quadra society pública. Precisaria de fazer um conserto nessa quadra aí, né? Uma manutenção, cortar esses matos aí e colocar iluminação. O bairro está pedindo uma quadra society, certo? À noite aqui, com iluminação, com água, entendeu? Para as crianças virem jogar, porque a Independência não tem uma quadra society pública. A gente gostaria que aqui fosse um centro poliesportivo da Independência. A gente tem um campo de futebol, a gente tem 2 quadras, a gente tem o hockey aqui, né? E a gente não tem um espaço que chega às 5h30, 6 horas da tarde, acaba. Sobre as reclamações que nós mostramos na reportagem, a Prefeitura de Taubaté informou, por meio de nota, que a recuperação dos problemas estruturais das quadras do bairro Independência está sendo analisada pela Secretaria de Esportes, mas que ainda não há um prazo definido para o início da reforma. A respeito do pedido de uma quadra society, o município afirma que a opinião da comunidade será considerada para a revitalização do espaço. O município ainda diz que prevê melhorar as condições de 30 quadras esportivas da cidade esse ano e que no ano passado foram realizadas manutenções em 15 espaços públicos como esses. Band Cidade faz mais uma pausa. Na volta, o assunto é uma campanha solidária que acontece em São José dos Campos. Quem adianta esse assunto pra gente é o repórter Lucas Rodrigues. Diga, Lucas. Oi, Carol, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha também. É o Imposto Solidário, Carol. As pessoas físicas ou jurídicas poderão doar parte do imposto de renda desse ano para instituições aqui de São José dos Campos que tem um trabalho social bastante intenso na cidade. Daqui a pouquinho a gente vem explicando todos esses detalhes aqui no Band Cidade Primeira Edição. Hora de conferir quem participa com a gente através do nosso WhatsApp, o 99716-8021. Primeira mensagem de hoje do fofão Pedro Vieira de Ilhabela. Estou ligado nesse jornal maravilhoso, a equipe da Band toda é nota 10. Uma imagem linda da minha cidade para vocês. Abraços a todos. Vamos ver essa foto então que o fofão mandou pra gente? Olha só que beleza de imagem, um cruzeiro ali passando pela cidade e ele fez esse registro pra gente. Obrigada, viu, fofão? Um beijo pra você e a gente agradece também por esse carinho, por estar sempre acompanhando aqui o nosso jornal. Um abração, viu? Quem mais está com a gente hoje? O João Batista de Taubaté.
Boa tarde. Sobre a iluminação pública, é um dever do poder público, afinal já pagamos a taxa de iluminação pública. Exatamente, João. Muitos moradores, têm reclamado dessa situação. A gente tem recebido várias mensagens sobre isso aí nos últimos meses e realmente os moradores estão pagando por um serviço que muitos não estão recebendo, Lamentável essa situação em Taubaté. Quem mais está com a gente hoje? O Adrianinho, de Pindamonhangaba. O Adrianinho está sempre participando aqui com a gente. Estou lembrada de você, viu? Olá, sou do bairro Xangri-Lá e minha mãe é fã número 1 de vocês. Venha tomar um café com ela qualquer dia. Adorei, obrigada pelo convite. E olha que a gente vai, hein, Adrianinho? Não convida muito, não. Obrigada pelo carinho. Tem mais uma mensagem? O Henrique de Taubaté. Carol, esse problema da iluminação pública é corriqueiro. No bairro Colinas já se arrasta há 6 meses, mas a taxa vem mesmo assim, sendo cobrada todos os meses na conta de luz. Pois é, mais um morador de Taubaté reclamando sobre essa situação da falta da iluminação pública. Obrigada aí pela sua opinião, Henrique de Taubaté. Agora a gente vai falar de uma ação que acontece em São José dos Campos. Para os moradores que vão declarar imposto de renda, sabia que eles podem doar parte do valor do imposto devido para o Fundo Municipal da Criança, do Adolescente e do Idoso? Ao vivo, o repórter Lucas Rodrigues vai explicar isso melhor para a gente. Oi, Lucas, como é que os contribuintes podem fazer para ajudar? Boa tarde. Tudo bem, Carol? Muito boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade Primeira Edição. Bem como você adiantou para o pessoal de casa, os contribuintes, no caso aqui de São José dos Campos, eles podem fazer essa doação de parte do imposto, viu? E não são apenas as pessoas físicas, pessoas jurídicas também podem fazer essa doação. No caso de pessoas físicas, até 3% do valor do imposto, pessoas jurídicas até 1%, no caso as empresas. Eu estou aqui com a Marília, que é do Fundo Social aqui de São José dos Campos, vai explicar um pouquinho para a gente como é que vai funcionar essa ação, né, Marília? De que forma, então, que as pessoas podem, de fato, fazer a doação? É direto na declaração? Tem que fazer uma solicitação na Receita Federal? Como que funciona? Boa tarde. Ao você preencher, toda a documentação, depois que você levantou no site, no software da Receita Federal, quando você perceber que você tem um imposto devido, aquele valor você pode doar até 3%. Então você pode optar, se você já iria pagar mesmo esse imposto de renda, e ao invés de pagar o valor integral para a Receita, você destina ou para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. Então está tudo no software da Receita Federal mesmo. A doação ela pode ser feita ou para um ou para outro, os dois não é possível. Né? Exatamente. Quando você preenche a sua declaração, tem lá a ficha de declarações de bens, o próprio software da Receita vai dizer o valor que até o valor que você pode doar, e você vai optar. Você vai escolher a opção municipal, o município de São José dos Campos, e aí ou para o Fundo da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. Qual que é a importância do contribuinte fazer essa doação, contribuir com esse trabalho? O dinheiro do imposto acaba que fica no próprio município. Exatamente. As entidades elas vão apresentar projetos para o Fundo Municipal, para o Conselho, e esse valor vai ficar na nossa cidade e vai ser revertido para essas entidades que podem utilizar e aplicar esse dinheiro em benefício da própria população da nossa cidade. Para quem quiser mais informações, qual que é o meio de contato com vocês? Pode acessar o nosso site, que é o doasaojosé.com.br. Lá tem um banner e tem o passo a passo de como fazer a declaração e destinar esses 3%. Perfeito, Marília. Obrigado, viu, pela sua entrevista, valeu pela participação aqui no Band Cidade Primeira Edição. Tá aí, Carol, doasaojosé.com.br, esse é o site para quem quiser mais informações, entender o passo a passo para essa doação. Lá no nosso portal bandvale.com a gente também tem a relação completa com todas as informações aí sobre esse assunto, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Beleza, Lucas. Obrigada pelas informações. Está aí, então, todas as orientações para quem quiser ajudar com essa campanha, que vai trazer aí muitos benefícios para a cidade, assim a gente espera, Tchau, Lucas. Até mais. E o Band Cidade termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o portal bandvale.com ou o canal da Band Vale no YouTube. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente às 4 da tarde. Fique agora com o Falando Nisso. Um beijo, tchau, tchau. Até amanhã.